Boa noite pessoal. É, Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade, né, à nossa revisão que foi proposta na semana anterior, tá? A ideia é pegar os tópicos iniciais, só relembrando, na aula anterior a gente viu a conceituação de conjuntos racionais e depois ainda fizemos algumas operações de adição e subtração com esses números racionais a partir da forma decimal, tá? E inicialmente eu gostaria de saber como é que vocês estão, tá todo mundo bem aí, com saúde? Que Deus abençoe a todos, tá bom? Nesse caso, na aula de hoje, a gente vai ver as operações de multiplicação e divisão com esses decimais, tá? Então aqui é o tópico 3 da nossa apostila, lembrando que essa apostila já está disponível no sistema, no SIGA, e vocês podem baixar para ter acesso a esse material, tá ok? No caso aqui, na multiplicação na forma decimal, a gente tem que multiplicar os dois números decimais como se fossem naturais, ou seja, de certa forma, deixando de lado a vírgula, e colocamos no final o número de vírgula no resultado de modo que o número de casas decimais do produto seja igual à soma dos números de casas decimais dos fatores. Então vamos ver alguns exemplos aqui. No caso, eu tenho o primeiro exemplo como sendo 3,49 vezes 2,5. E aí a gente vai efetuar a multiplicação desses dois valores. No caso aqui, perceba que eu não preciso me preocupar em colocar vírgula abaixo de vírgula, apenas no final eu vou ter que contar a quantidade de casas decimais, que no caso aqui tem duas e aqui tem mais uma, ou seja, tem um total de 3 casas decimais. Então vamos efetuar a multiplicação. 5 vezes 9, 45, vai 4. 5 vezes 4, 20. Com 4, 24. Vem 2. 5 vezes 3, 15. Com 2, 17. Tá? Essa foi o primeiro fator, a primeira multiplicação. Agora vamos multiplicar o 2. 2 vezes 9, 18. Vem 1. 2 vezes 4, 8. Com 1, 9. E 2 vezes 3, 6. Agora é só a gente somar esses valores. E aí eu tenho 5, 12, vem 1 para cá, 17, vem 1 para cá, 8. E aí a quantidade de casas decimais que a gente tem é 1, 2, 3. E agora aqui eu vou deixar 3 casas decimais. 1, 2, 3, a vírgula fica entre o 8 e o 7. Beleza? Então, efetua-se a multiplicação normalmente e depois conta as casas decimais. No segundo exemplo, só para fixar a ideia, a gente tem 1,842 vezes 0,013. Efetuando-se a multiplicação, vamos lá. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. Vem 1. 3 vezes 8, 24. Com 1, 25. Vem 2. 3 vezes 1, 3. Com 2, 5. E agora vamos multiplicar por 1. O 1 é bem simples. E aí, no caso, é só repetir os valores que estão em cima. Ou seja, 2, 4, 8 e 1. E depois temos que multiplicar o 0 também. Então, o 0 vai aparecer 4 zeros. O primeiro 0, né? 0 vezes 2, 0. 0 vezes 4, 0. E agora o segundo 0 vai aparecer mais 4 zeros também. É necessário, professor, fazer essa multiplicação? Sim, porque na contagem de casas decimais a gente vai ver o resultado. Ó, 6, 4, 9, 13, 2, 0, 0. Agora, quantas casas decimais a gente tinha? Tem 3 em cima e 3 embaixo. Então, tem um total de 6.
a vírgula vai ficar entre os dois zeros. Por isso que há necessidade de colocar essa multiplicação por zero, tá bom? Então esse é o resultado do primeiro exemplo. E esse é o resultado do segundo exemplo. Tá ok? Então, multiplicação, só recapitulando, você multiplica normalmente, como nos casos anteriores, você multiplica e basta você adicionar as vírgulas de acordo com o que foi posto. Ou seja, se tiver 5 casas decimais no total, você vai colocar no resultado um número com 5 casas decimais. Tá bom? Não tem a necessidade de colocar a vírgula abaixo de vírgula. Agora vamos para algumas observações. Primeiro, na multiplicação de um número natural por um número decimal, utilizando o método prático da multiplicação, neste caso, o número de casas decimais do produto é igual ao número de casas decimais do fator decimal. Então, no caso, gente, aqui tem um exemplo de uma multiplicação de 5, que é um número inteiro, por um decimal. Então perceba que a quantidade de casas decimais vai ser exatamente a mesma. Então, efetuando essa multiplicação, a gente pode fazer ali no quadro, rapidinho. Aí eu tenho 0,423 vezes 5. 5 vezes 3, 15. Vem 1. 5 vezes 2, 10. Com 1, 11. Vem 1. 5 vezes 4, 20. Com 1, 21. Fica 1, vai 2. 5 vezes 0, 0. Com 2, 2. Quantas casas decimais a gente tinha no número? 3. Então, eu tenho 3 casas decimais como resultado. Então, 2,115. Tá ok? Então, essa propriedade, sempre que você multiplica o número decimal por um número inteiro, então o resultado não altera a quantidade de casas decimais. Será a mesma quantidade de casas decimais. O máximo que pode acontecer é uma das casas decimais ser zero, a última, por exemplo. Então, nesse caso, você pode até omitir, tá bom? Uma outra observação é sobre a multiplicação por 10. Tá? Quando você tem potências de 10, no caso 10, 100, 1000, que você vai multiplicar o número decimal por essa potência, basta você deslocar a vírgula. Então, por exemplo, nesse primeiro exemplo aqui, multiplicando por 10, ou seja, 2,684 vezes 10, você deslocando a vírgula vai ficar 26,84. Então, não precisa armar essa conta nesse caso. Basta você simplesmente deslocar a vírgula. Então, no caso, o resultado desse exemplo seria 26,84, porque eu estou multiplicando por 10. No caso de multiplicar por 100, o que a gente deve fazer? Como são uma potência 2, então você vai deslocar a vírgula duas vezes. Então, 2 vezes 684 vezes 100, como resultado, deslocando a vírgula duas vezes, a gente tem 268,4. Multiplicando por 1000, as 3 casas decimais. Então, só exemplificando aqui no quadro. Então, a primeira multiplicação, 2,684 vezes 10, tem como resultado 26,84. Ou seja, desloquei a vírgula uma vez. A segunda questão, 2,684 vezes 100, desloca a casa duas vezes. Então, vai ficar 268,4. E, por fim, 2,684 vezes 1000, a gente desloca a casa 3 vezes e dá um resultado inteiro, ou seja, 2.684. Tá bom, gente? Então, essa ideia de multiplicar por 10, 100, 1000, 10.000 facilita bastante
ao efetuar a conta. Então, sempre você vai deslocar para a direita toda vez que estiver multiplicando por uma potência de 10. 10, 100, 1000, 10.000 e assim por diante. Ok? Não precisa se preocupar em armar e efetuar. Tá? Terceiro tópico. Os números decimais podem ser transformados em porcentagem. Como assim, professor? É que cada número decimal ele representa também um percentual. Basta você colocar a fração correspondente. Nesses 3 exemplos aqui, vamos ver. Só apagar o quadro aqui rapidinho. Entendido, pessoal, a situação da multiplicação? Então, lembrando, recapitulando. Multiplica-se normalmente e depois, ao final, conta-se quantas casas decimais tem no produto e aí é só contar e colocar no resultado. Potência de 10, basta deslocar a vírgula. E se o número for inteiro, significa que a quantidade de casas decimais fica inalterada. Bom? Agora, em relação a essa transformação, veja o seguinte. 0,05. Se você for transformar em fração, isso daqui é 5 centésimos. Então, vai ser 5 sobre 100. Que significa 5%. Tá bom? Então, sempre a gente consegue transformar. Então, 0,05 é a forma unitária, 5 por 100 é a forma fracionária. E a gente ainda tem a forma percentual, que é de 5%. Então, essas 3 informações significam a mesma coisa. 5 centésimo, ou 5 centavos, por isso até que a gente usa no dinheiro a palavra centavos. Tá? Aqui você tem a fração, 5 por 100, e aqui em percentual. Da mesma maneira, se a parte inteira não for nula, ou seja, não for zero, aliás, eu tenho 1,17. Isso daqui significa o quê? A gente tem 2 casas decimais, então vai ser 117 por 100. Que, em outras palavras, significa 117%. Tá? Mais uma vez, eu contei a quantidade de casas decimais e a gente tem a fração correspondente e logo depois a gente pode transformar isso em percentual. Aí você poderia me perguntar, professor, mas se tivesse apenas uma casa decimal? Aí você coloca um zero, que é o caso do exemplo na sequência. Eu tenho 5,8. Basta acrescentar um zero, não tem prejuízo nenhum, então 5,8 é a mesma coisa que 5,80. E aí é só transformar na fração correspondente, ou seja, 580 por 100. Tá? Que significa 580%. Então, todos os números decimais a gente consegue transformar ele em uma porcentagem sim. Mesmo que ela seja maior do que 100%, não importa, é uma porcentagem, tá bom? Se você quiser deixar só na forma fracionária, então você pode utilizar uma simplificação, que nesse caso aqui, simplificando, a gente ficaria com 58 por 10, né? Ou não precisaria nem acrescentar esse zero, que ficaria 58 por 10, e depois simplificaria por 2, que daria 29 por 5. Então, eu teria a fração irredutível nesse formato. Então, tanto você pode transformar ela como uma porcentagem, ou você pode transformar simplesmente o número decimal em uma fração. Basta, vai depender de qual o seu objetivo. Bom? Então, essas são as particularidades da parte de multiplicação de números decimais. Mais adiante, agora, a gente vai para a parte de divisão, tá? Que é o tópico 4. Perceba o seguinte, que para fazer a divisão a gente já tem algumas regrinhas, não é tão livre como na multiplicação. No caso da divisão, a gente precisa igualar o número de casas decimais acrescentando os zeros. E só depois a gente consegue ignorar, ou seja, suprimir a vírgula. Então, nesse caso, vamos ver como que a gente efetua essas divisões. Vamos ver como que fica essa situação de efetuar a divisão. Meu quadro não é tão bom como o do IFAL, mas está valendo, né?
Vamos lá. Então eu tenho 1,4 dividido por 0,05. Perceba que nesse caso, eu vou até ajustar aqui essa parte. Perceba que nessa parte aqui a gente tem uma casa decimal e aqui a gente tem duas. Então o que, é que a gente tem que fazer? A gente vai ter que acrescentar um zero para ficar com a mesma quantidade de casas decimais. Agora, como a quantidade de casas decimais elas estão iguais, eu já posso suprimir, ou seja, ignorar, apagar a vírgula. E aí eu posso efetuar a divisão. Então, primeiro passo, eu coloco a quantidade de casas decimais iguais e depois eu posso suprimir essa vírgula. E aí dá para efetuar. O que, é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que 1,4 dividido por 0,05 é a mesma coisa que 140 dividido por 5. 140 dividido por 5, porque 0 à esquerda aqui vai ser totalmente ignorado. Então, no caso, separo 14. Qual o número que multiplica 5 que chega perto do 14? Só pode ser o 2. Porque 2 vezes 5 dá 10. Para 14, está faltando 4. Se eu colocasse 3, já ia passar para 15. Então, não pode passar. Então, 2 vezes 5 é 10. Para 14, falta 4. E aí, a gente considera se o zero, fica 40. Agora, eu tenho 40 dividido por 5. Ou seja, qual o número que multiplica 5 que chega perto do 40? Ou seja, igual a 40. Esse número só pode ser o 8. Ou seja, 8 vezes 5, 40. Para 40, nada. E aí a gente tem como resultado que 1,4 dividido por 0,05 é igual a 28. Que é muito interessante, né? Porque a gente tem dois números decimais e o resultado é um inteiro. Tá? Isso daí é uma situação que toda vez que a gente divide um número por outro menor do que 1, esse resultado ele sempre amplia, ele sempre aumenta. Então, se o divisor ele é menor do que 1, ou seja, está entre 0 e 1, então esse resultado vai ser sempre ampliado. O motivo a gente vai ver quando ver a situação da fração, que a gente pode transformar isso aqui numa divisão de fração e a gente vê que realmente há uma ampliação. Tá bom? O segundo exemplo, a gente tem um número inteiro, 6, dividido por um decimal, ou seja, 0,015. E agora a gente tem 3 casas decimais. Então aqui eu vou acrescentar 3 casas decimais. Pronto. Agora nesse caso eu posso apagar a vírgula, porque já tem 3 casas decimais e 3 casas decimais. Dispensando a vírgula, a gente tem como resultado 6.000 dividido por 15. E aí eu posso separar o 60. 60 por 15 vai dar 4. Opa! 4. Isso. 4 vezes 15 dá 60. Tá? E para 60 não falta nada. Só que aí você tem 2 zeros para descer. Então o que é que você faz? Esses 2 zeros que tem para descer, ele vai para cá. Ou seja, o resultado de 6 dividido por 0,015 é igual a 400. Tá bom, pessoal? Então, assim, é uma maneira muito fácil de você fazer a divisão, empatando sempre a quantidade de casas decimais. É claro que existem outras formas, né, de a gente fazer isso. Mas, de todo modo, a gente consegue resolver essa situação empatando as casas decimais, tá bom? Tem um último exemplo que a gente tem que fazer da divisão. Vamos fazer aí, que é 4.000. Vou apagar aqui. Não é muito legal não. Agora a gente passa um álcoolzinho nele e fica limpinho para o próximo vídeo. Tá bom? Então eu tenho 4.096 dividido, essa parte para não atrapalhar,
dividido por 1,6. Perceba que nesse caso, as cargas decimais que vai ser acrescentada vai ser no divisor. Então no caso aqui eu tenho 3, aqui eu só tenho 1, eu vou acrescentar mais 2 cargas decimais aqui. Aí agora a gente ficou com 4,096 e 1,600. Está igual? Então posso apagar as vírgulas. E agora eu posso efetuar a divisão. Ou seja, qual é o número que multiplica 1.600 para chegar próximo de 4,96. Se a gente colocar multiplicando por 3, vai dar 4.800. Então a gente multiplica por 2, que é o mais próximo. 2 vezes 1.600 vai dar 3.200. Para 4.096, a gente tem 896. A gente tem como dividir 896 por 1.600? Não. Então o que eu vou fazer? Vou acrescentar um zero aqui e a vírgula aqui. Então quando não for possível efetuar a divisão, você pode acrescentar um zero no dividendo e uma vírgula no divisor. A partir desse momento você tem direito a colocar um zero sempre no resto, tá bom? Então eu tenho 896 e agora eu fico com 8.960, que dividido por 1.600 o mais próximo que a gente vai ter vai ser o 5, porque 5 vezes 1.600, 5 vezes 1.600, vamos fazer aqui, 5 vezes 1.600, dá 8.000, sobra 960. E agora você acrescenta um zero, porque você já está com a vírgula, você pode acrescentar um zero. E agora sim você fica com o resultado de 6, porque 6 vezes 1.600 vai dar 9.600. E aí não sobra nada. Então o resultado da divisão de 4,096 por 1,6 é 2,56. Veja que como o divisor ele é maior do que 1, o resultado reduziu. Tá vendo aqui? Ó? Não foi como nos casos anteriores. O resultado se ampliou porque o resultado do divisor era menor do que 1, ou seja, estava entre 0 e 1. Então isso sempre acontece. No caso aqui, o divisor ele é maior do que 1, então o resultado foi do dividendo, teve como quociente um resultado menor. Tá bom, pessoal? Então é isso aí. A divisão é um processo um pouco mais complexo, mas basta vocês treinarem, fazer isso no dia a dia. Tiver alguma atividade que a gente vai passar na aula de hoje, você já vai efetuando e resolvendo para poder praticar. A grande questão aqui é prática mesmo, tá bom? Tem outros exemplos, mas devido ao tempo a gente não vai se adeter a todos os exemplos. Isso aqui fica só como atividade para você tentar fazer em casa, tá bom? Esses 3 exemplos aqui. As observações que a gente tem em relação à divisão são exatamente análoga àquela da multiplicação por 10, por potência de 10. No caso aqui, a gente tem uma divisão por 10. Então, quando a gente faz uma divisão de potência de 10, a gente desloca a vírgula no sentido contrário. Ou seja, se na multiplicação a gente está deslocando para a direita, na divisão a gente vai deslocar para a esquerda. Então, no caso, 428,5 dividido por 10, deixa eu colocar aqui no quadro, 428,5 dividido por 10, tem como resultado, se eu desloco a vírgula para a esquerda, 42,85, que é apenas uma potência de 10. Agora, se eu tenho 428,5 dividido por 100, aí agora eu vou deslocar a casa decimal 2 vezes, então vai ficar 4
0,285. Ou seja, você não precisa efetuar a divisão para ter o resultado. E por fim, por 1428,5 dividido por 1000, a gente tem como resultado 0,428,5 lá, 4.285. Tá ok, pessoal? Então essa propriedade ela é bastante importante quando a gente está fazendo divisão por potência de 10. Agora lembrando que não pode usar desse artifício para dividir por 20, 30, 300, 400. Só vale para as potências de 10. Tá ok? Agora vamos para o próximo tópico, que é essa representação decimal de uma fração. Eu acredito que a gente já viu, inclusive, na aula passada. E a gente vai só relembrar como é que faz essa conversão. Então, no caso, para converter essa fração em números decimais, eu vou pegar o número 3, que é o numerador, e vou dividir pelo denominador, que é o número 4. Então, ao efetuar essa divisão, a gente vai ter o resultado na forma decimal. Tá? Só para relembrar. Então, vamos colocar aqui no quadro para a gente ter isso registrado. Passar esse períodozinho de quarentena e comprar um quadrozinho melhor para fazer os vídeos para vocês, tá certo? Esse aqui, o bichinho é meio casca grossa. Ele fica emperrando, fica todo sujo. Daqui a pouco eu vou ter até que acabar a aula por conta disso, para poder limpar. Bom, mas vamos continuar aqui. Então eu tenho 3 quartos e eu quero a representação decimal. Então 3 dividido por 4 é a conta que eu vou fazer. Ora, se eu quero dividir 3 por 4, isso não é possível. Então, o que é que eu vou fazer? Tem que acrescentar o zero no dividendo e acrescentar 0, no quociente. Agora eu consigo efetuar a divisão. Então, nesse caso agora, 30 por 4 dá para fazer tranquilo, porque é um número que multiplicado 4 chega perto do 30. Esse número só pode ser o 7, porque 7 vezes 4 é 28. E aí sobrou 2. Ora, se sobrou 2, agora você deve acrescentar um zero, porque você já tem a vírgula. E agora, 20 por 4 dá 5. E não sobra nada. Então, a representação decimal de 3 quartos é 0,75. De maneira análoga, a gente pode fazer o menos 1/3. Menos 1/3, a gente vai fazer a divisão, efetuar 1 por 3, e a gente vai perceber o seguinte, pessoal. 1 dividido por 3. Veja que a gente não consegue dividir de novo, porque o dividendo é menor do que o divisor. Então, acrescento 0, coloco 0, agora eu tenho 10. Qual o número que multiplica 3 que chega perto do 10? Só pode ser o 3, porque 3 vezes 3 é 9. E para 10? Está faltando 1. Veja que aqui eu posso acrescentar mais um 0, fico com 10 novamente. E aí 10 por 3 dá 3 de novo, e sobra 1. Então isso daqui não vai parar de se repetir. Então isso daqui é uma dízima periódica. O resultado vai ser menos 0,33, etc. Bom? Para finalizar, 5 sextos. Eu vou efetuar a divisão de 5 por 6. Ora, basta acrescentar o 0 e 0, Qual o número que multiplica 6 que chega perto do 50? Só pode ser o 8. 8 vezes 6 dá 48. Para 50, falta 2. Como você já colocou a vírgula, você tem direito a colocar um 0. E agora eu fico com 20 por 6, que vai dar 3. Porque 3 vezes 6 é 18, para 20 sobra 2. A partir daqui vai começar a se repetir, porque eu coloco 0, fica 20, lá dá 3, e aí sucessivamente. Nesse resultado eu tenho 0,833, etc.
Tá bom? Então a dízima aqui começa a se repetir a partir do 3. Então essa é a maneira que a gente tem de transformar uma fração em um número decimal. Seja ele decimal exato, ou dízima periódica, ou negativo ou positivo, não importa. Tá? E aí a gente conclui essa parte de números decimais com frações, a relação que existe entre eles. O que a gente vai fazer na próxima aula? Na próxima aula, a gente vai ver as operações agora com frações. Quais são as operações? Adição, subtração, multiplicação, divisão, tudo com fração. Tá bom, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tá? Façam os exercícios correspondentes a esse conteúdo. Tá? Se a gente puder localizar aqui, deixa eu dar uma olhada aqui onde é que ele está. Qual a página, né? Só para a gente relembrar. Então, os exercícios eles encontram-se na página 8 e é especificamente o exercício 1 com alguns, né, como o exemplo 3 também, o exercício 3, desculpa, o exercício 4 e só. Então, como atividade para revisão de vocês, podemos orientar a tentar refazer as questões 1, as questões 3 e 4, tá bom? E os demais a gente vai passando quando a gente concluir o conteúdo, tá bom? Então, por hoje a gente vai ficar por aqui. Na próxima aula a gente já vai ver a ideia de frações equivalentes para começar a já entrar nas operações com essas frações, tá bom, pessoal? Tendo todos uma boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo de como você e quando você esteja vendo esse vídeo. Mas aí a ideia é exatamente que nós consigamos nos manter conectados. Então espero que vocês gostem, comentem. E lá nos comentários, eu infelizmente, devido à correria e à confecção desse material que a gente está tendo muita demanda exatamente para atender vocês, eu não consigo fazer os comentários, mas qualquer dúvida, qualquer sugestão de vídeo, de conteúdo, vocês colocam lá e a gente pode trazer para vocês aqui, tá bom? E é isso aí, vamos continuar firmes, que essa tempestade, esse momento crítico da nossa sociedade, ele vai passar. E sairemos bem melhor e melhores, né, dessa situação. Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.